misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Celebramos tua bondade nesse dia, Jesus. Celebramos tua bondade nessa manhã. Celebramos tua bondade, que tu és um Deus verdadeiramente bom. E o teu amor dura para sempre. E nós queremos exaltar o teu nome nessa manhã, levantar a nossa voz e dizer que reconhecemos tua bondade em tudo nas nossas vidas. Tu tens sido um pai de amor, um pai bom, e nós queremos celebrar a tua bondade nessa manhã, reconhecendo que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos, e que a tua bondade se estabelece sobre as gerações. Obrigado pela tua bondade, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nessa manhã nós te pedimos, vem sobre nós com toda a tua vontade, estabeleça todo o teu querer. Nos rendemos a ti, em nome de Jesus, amém. Vamos dar um aplauso poderoso a Jesus. Glória a Deus, graça e paz a todos. Pode sentar, queridos. Aleluia. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Esse é o cântico da vitória. Diga amém. Quando o rei Josafá vai guerrear, e também esse é o cântico que os sacerdotes cantam, declarando a bondade do Senhor. E hoje nós podemos afirmar: o Senhor é muito bom. Amém? Ontem nós completamos 4 anos de ministério. Glória a Deus. 4 anos do Ministério Igreja de Cristo. E há muita coisa para celebrar, muita coisa para agradecer ao Senhor. E eu quero hoje trazer uma mensagem centrada nesses tempos, nesses 4 anos. Amém? Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Bem-vindos também ao nosso culto online. E a todos os nossos queridos irmãos que congregam conosco aqui, que não têm vindo aos cultos devido a esse período de pandemia e de preservação que as pessoas estão nas suas casas. Mas a nossa ideia era que todo mundo estivesse aqui para a gente fazer uma grande festa, né? Realizar uma festa grande como a gente sempre fez. Tem uma característica desse povo da Igreja de Cristo, é que esse povo é um povo festeiro, né? E a gente aprendeu isso com o próprio Deus, não é verdade? Porque Deus é um Deus que gosta de festa. Prova é que quando ele vai tirar o povo do Egito, ele diz assim a Moisés: diga a Faraó que eu vou tirar o povo para fazer uma festa no deserto. Só quem pode fazer festa no deserto é o nosso Deus, né? Porque, meu irmão, no deserto tem o que para fazer festa? Não tem nada, mas quando Deus é contigo, até o teu deserto vira festa. Diga glória a Deus, amém? Então Deus fala: olha, vou fazer uma festa no deserto. E Deus é o Deus da festa, né? Quando o filho volta para casa, na parábola do filho pródigo, ele faz uma festa. Então nós estamos hoje no dia de festa. Apesar de não ter todo mundo que nós queríamos aqui hoje, nós vamos fazer uma foto no final, amém? Com quem esteve aqui, porque a gente tem que lembrar também dos dias que não foram do nosso agrado. A gente às vezes só quer lembrar dos dias, né, que... Aí quando a gente olhar essa foto de hoje, a gente fala: poxa, por que
Por que só tinha esse pouquinho de gente aqui nessa foto? A gente vai lembrar, né? Ah, porque estava tendo a pandemia, né? E aí o pessoal não veio e tal. E aí a gente lembra que os tempos têm um significado distinto. Cada tempo tem um propósito. E Deus tem um propósito também, não tenho dúvida, nesse tempo que estamos vivendo. Apesar de ser um tempo que nós, se pudéssemos, teríamos evitado, eu costumo dizer que ele é necessário para que todo o propósito de Deus se cumpra. Quinta-feira eu ministrei falando que a nossa concepção de perfeito é quando tudo dá certo. Mas para Deus perfeito é quando tudo se ajusta. E eu creio que tudo vai se ajustar. Eu creio que tudo vai se ajustar. Diga glória a Deus. Tudo vai se ajustar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo de número 7. Nós vamos ler o versículo 12. Que diz assim: Então Samuel tomou uma pedra, e pedra na Bíblia representa fundamento, né, algo eterno. Por isso Deus não constrói com tijolos. Nenhuma construção bíblica é feita com tijolos quando ela veio debaixo da direção de Deus. Deus constrói com pedras. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos podem dizer nessa manhã Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você que está em casa, você pode dizer Ebenezer? Diga isso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o versículo seguinte, ele vai falar que Deus cessa o ciclo de guerra com os filisteus. Daquele dia em diante, nunca mais os filisteus foram um problema para Israel. Então eu quero profetizar que Deus também está fechando ciclos permanentes em sua vida. Que alguns inimigos que te assombravam nunca mais vão assombrar. Você vai vencer e vai passar por isso em nome de Jesus. Amém? Mas nesses 4 anos, e passa muito rápido, né, gente? Meu Deus do céu. Passa rápido demais. Demais. Quando a gente percebe, né? Por isso que os dias estão sendo abreviados. O dia não parece mais que tem 24 horas, né? A pandemia começou e já vai fazer 4 meses, né? Se já fez, não sei. O ano começou e já é meio do ano. Já estamos na contagem regressiva para terminar. E acho que essa contagem é mais acelerada de todas, né? Que termine logo 2020. Mas eu tenho profetizado que em meio ao caos, Deus vai nos surpreender com grandes milagres. Porque a palavra do Senhor diz que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Enquanto a gente para lamentar, Deus não faz nada. Mas se você parar para clamar, para buscar a direção de Deus, em meio ao caos, Deus vai se revelar poderoso como Ele sempre faz. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho de algumas lições que nós aprendemos juntos nesses anos e rever alguns fundamentos que são a base do nosso ministério. E aí, para selar a mensagem, hoje a gente vai receber Gisele como discípula aqui na Igreja de Cristo, né? Então, nosso presente aí de aniversário, né? Já é um sinal profético de que meio à pandemia está chegando gente. O mistério é forte, irmão. Mulher de fé, né? Chegou no meio da pandemia. Isso é sinal, meu irmão. Então eu quero profetizar, Gisele, que dias melhores virão em sua vida. Que você venha para esse lugar como um sinal de Deus. E que Deus vai acrescentar muito na sua vida aqui, amém? No final a gente vai estar apresentando Gisele diante da igreja e também orando para que a vida dela
flua para um novo nível aqui nesse lugar e nas nossas relações como igreja, amém? Mas eu quero separar algumas coisas aqui. Eu escrevi algumas coisas aqui em oração antes de nós começarmos, estava ali orando e escrevi algumas coisas que foram lições nesses anos de ministério, e eu não tenho dúvida em dizer que esses anos são os melhores anos do meu ministério até aqui. Sei que dias melhores virão, mas esses últimos 4 anos, para mim, são os anos melhores desses 26 anos de ministério. Então, tudo o que aconteceu nesses 4 anos, para mim, tem um significado muito poderoso, muito significativo mesmo, no sentido de que algumas verdades se firmaram e algumas coisas foram necessárias. E é interessante que Deus, Ele nos surpreende justamente nas decisões que nós não estávamos dispostos a tomar, né? Porque, como eu sempre digo, e você que já me ouviu falando disso, sabe que eu repito isso, nunca foi ideia do meu coração ser presidente de um ministério, nunca. Se fosse uma coisa opcional, não aconteceria. Não porque eu não quisesse ter a responsabilidade, eu sempre fui um servo da igreja local, mas eu não queria estar à frente, eu queria estar servindo as pessoas, algum pastor, algum líder, alguém que tivesse aí um ministério, como eu fiz a minha vida inteira. Mas é interessante, né, porque revendo aqui algumas coisas, né, eu me lembro quando surgiu a possibilidade do ministério nascer dentro de uma situação que nós não programamos, né? E é interessante porque grandes projetos de Deus às vezes surgem de situações que nós não programamos, às vezes até de situações que a gente não gostaria que acontecesse, como foi o caso daqui, né? E toda a situação que aconteceu, que na época, né, foi assim um choque para a gente, porque nós não tínhamos ideia de mudança, nem ideia de rompimento com o ministério que nós estávamos. Mas as coisas tomaram um rumo que contrariaram os princípios que nós acreditamos. E eu costumo dizer para as pessoas que a gente pode até caminhar junto, sem ter a mesma visão até, sem ter o mesmo discernimento das coisas, o mesmo tempo, mas nós não podemos caminhar juntos sem ter os mesmos valores. Então, a visão é algo muito relativo, né? Se você pega um 9, se escreve ele no chão, quem está de cá vê 9, quem está de lá vê 6. Então, as duas estão vendo a mesma coisa, mas de ângulos diferentes. A gente pode estar subindo a mesma montanha, cada um por um lado. Então, cada um vai ter uma visão diferente da montanha, mas a gente vai chegar lá no topo. Então, para mim, a visão, a gente tem que ter a mesma visão. Eu acho que essa questão da visão ela é muito relativa. Então, porque a gente pode estar falando da mesma coisa, usando visões diferentes. E eu acho que os exemplos que eu dei ficam bem claro isso. Mas você não pode caminhar com ninguém que não compactue dos mesmos valores que você. Porque aí a coisa muda de lugar. Porque valor é inegociável. A gente não tem como negociar valor. O que é valor? Valor é aquilo que preserva o seu sonho, a sua integridade, é aquilo que preserva até você mesmo do pecado. O que te impede de pecar? Os valores que você tem. A gente estava agora fazendo a parte do aconselhamento do pessoal da Jornada da Blindagem Emocional, e a gente tem um protocolo de entrada que eu sempre falo quando a pessoa vem fazer o aconselhamento pela primeira vez. E eu digo para ela assim, olha, tudo que você disser aqui, vai ficar aqui. Não é só por compromisso ético, é por compromisso com o Senhor. Isso é valor. Então, quando o seu valor está acima, ele vem de um fundamento eterno, você mantém o valor para honrar a Deus. Então, nós não programamos isso, né? Todo esse fato, esse acontecimento. E eu me lembro que quando a gente tentou ainda ajustar as coisas para que não saíssemos do ministério que nós estávamos, eu me lembro que eu reuni minha família, foi as primeiras pessoas que eu reuni, e disse, estamos saindo. E Dani falou uma palavra ali, né, inspirada pelo Espírito. Ela disse assim, não dá para arrumar a casa dos outros. Não dá para arrumar a casa dos outros. É verdade, né? Não tem como você arrumar a casa dos outros.
Então você tem que ter a sua casa. E eu não queria isso, por quê? Pela abrangência do meu chamado, do meu ministério. Vocês sabem, vocês estão conscientes disso, que o meu chamado não é um chamado para a igreja local, é um chamado para a igreja no Brasil. Então isso me dava mais liberdade, não ter um lugar, não ter um compromisso como presidente, vamos colocar assim, de um ministério. Se eu ficasse envolvido em qualquer ministério como pastor, seria muito mais fácil. Mas como a gente não se governa, né? Como dizia a dona Santinha, você não se governa, né? A gente aprende isso quando entra no reino, que você não se governa mais, né? Você tem um Senhor e quem governa é Ele. Então, mesmo resistindo, eu me lembro que eu aceitei a vontade de Deus, e as experiências foram interessantes, porque Deus me deu uma palavra muito poderosa naquele ano, né, da transição, falando que durante muito tempo eu tinha servido na vinha de outras pessoas, mas que nesse momento Ele ia me dar uma vinha onde eu seria o responsável pelo cuidado com ela. Aí nós fomos para o almoço lá no Camarão da Neinha. Ô, saudade! Era meu aniversário e o seu, meio de Geisa, a gente faz aniversário no mesmo dia. E Geisa estava com uma convidada lá, e ela resolveu orar por mim, né? Que foi a nossa irmã Célia. E Célia falou, posso orar pelo... Ela me apresentou a Célia, Célia disse, posso orar por você? Eu disse, pode. E aí ela começou a orar por mim, e profeticamente ela disse assim, olha, ela repetiu o que Deus falou comigo no quarto, né? Durante muito tempo você cuidou da vinha de outras pessoas, mas Deus está dizendo que agora é o seu tempo. E para você saber que é Deus que está falando com você, eu vou cantar uma música. Olha só, que loucura, né? Que sempre que você precisa tomar uma decisão, você ouve essa música. Eu falei, aí tem que acertar. Aí tem que acertar, porque se errar eu vou dizer que é mentira. E aí ela cantou mesmo a canção que o Espírito Santo, que é a trilha sonora das minhas decisões, né? Que é uma canção antiga, que foi regravada pela Ludmila Ferber, mas é uma canção, se não for do grupo Logos, é do Milad, né? Então, é isso mesmo, que diz, não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito. Então, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando ela começou a cantar aí, irmão, chorei ali no restaurante mesmo, porque eu vi que era Deus confirmando que não dava para recuar, tinha que seguir em frente, né? E quando você aceita a vontade de Deus, eu costumo dizer que é como se você pegasse uma carreta e você entrasse nela e começasse a acelerar, e quando você estivesse subindo a ladeira, você descobrisse que a carreta não tem freio. Então tem duas opções, ou você tira o pé do acelerador e a carreta volta e faz um estrago terrível, ou você continua acelerando e vê no que vai dar, né? E eu resolvi continuar acelerando, e até hoje, irmãos, os resultados têm sido assim, extraordinários. São incontáveis as alegrias que nós vivemos aqui. Então eu posso afirmar para vocês que nesses 4 anos nós temos mais alegrias do que arrependimentos. Mais alegrias. E aí eu quero falar de algumas coisas que eu aprendi nesses anos. A primeira delas é que vale a pena seguir a direção de Deus. Guarde isso no seu coração. Vale a pena seguir a direção de Deus, por mais que ela pareça contrário à sua lógica. E aí um dos fundamentos do meu ensinamento é que você sabe que eu tenho dito isso para vocês, que o maior inimigo da fé não é a dúvida. O maior inimigo da fé é o quê? A lógica. Então quando você tem certeza de que é Deus, você não fica refém das circunstâncias. Um exemplo disso que eu estou falando é quando Abraão está tendo divergência com Ló, por causa dos pastores. E eu costumo dizer que Ló foi muito imprudente ali naquele assunto, né? Porque ele negociou a relação com o tio pelos bens que os pastores poderiam lhe trazer. Então, chega um momento em que o próprio Deus diz assim, ó, mande Ló embora. E aí naquele momento, né, Abraão chama Ló para ter uma conversa. E naquela conversa, Abraão diz assim para Ló, escolha para onde você quer ir. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. E é interessante porque essa certeza do coração de Abraão, de que para onde ele fosse, Deus abençoaria,
nos ensina um princípio muito fundamental. A bênção de Deus faz os lugares desertos prosperar. Mas está fora da vontade de Deus, faz as campinas verdejantes se tornar Sodoma e Gomorra. Então Ló olhou as campinas assim do Jordão, né, tudo verdinho, e disse: olha, é para lá que eu vou. Abraão falou: tá bom, eu vou para cá. E seguir a direção de Deus muitas vezes vai custar você a incompreensão das pessoas que te amam e estão do seu lado. Muitas vezes. Me lembro quando eu estava noivo de Rosemaria, a gente estava no culto, e aí uma profeta pegou na nossa mão e disse: não estou nesse negócio. Não foi eu que uni vocês. Aí terminou, eu chamei ela e falei: irmã, não foi Deus não, viu? Eu não sei de onde a irmã tirou isso da cabeça, mas não foi Deus não. Isso aí é carne. O irmão está duvidando de Deus? Não, estou duvidando da irmã mesmo. De Deus eu não tenho dúvida, porque eu sei quem eu ouvi quando eu orei. E eu sei quem me falou que era. Então, quando você seguir a direção de Deus, vai ouvir falsas vozes. Às vezes pessoas que você ama vão achar que você está maluco. Vai fazer isso. E eu defino minha vida ministerial em duas grandes decisões. Minha vida ministerial até hoje, eu defino em duas grandes decisões. A primeira foi quando eu deixei tudo em São Paulo e vim para a Bahia. Ali foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei no meu ministério até hoje. Eu tinha me frustrado com a igreja, com pastores, então fiquei longe do ministério, né? Sendo pastor em uma igreja, servindo, mas muito negligentemente, durante um tempo. E aí então voltei para o centro da vontade de Deus. E quando você volta para o centro da vontade de Deus, a primeira coisa que ele faz é arrumar tudo que está fora do lugar. E aí quando ele começou a arrumar tudo, que estava tudo se engajando, que eu estava vivendo um dos melhores tempos da minha vida lá em São Paulo, ministerialmente falando, Deus disse para mim assim: deixa tudo aí e vai para a Bahia. E esse deixar tudo implicava muitas coisas. Uma delas, olhar e ver 5 filhos, ainda pequenos, sair de um emprego estável, aonde se eu tivesse lá na empresa, até hoje eu estaria trabalhando, pelo comportamento que eu tinha como funcionário e pelo crédito que eu tinha no trabalho que eu fiz dentro da empresa como evangélico, né, como pessoa de Deus, de restauração de pessoas, né, viciadas e tudo. Ganhava um bom salário. Então, uma das coisas que eu aprendi naquele tempo, para seguir a vontade de Deus, você vai ter que aprender a abrir mão, muitas vezes, de coisas que você considera a sua base, a sua segurança. E eu me lembro exatamente do momento em que eu perguntei para Deus assim: e se eu não for? Se eu não for, Deus? Ele me disse: você nunca vai saber o que você perdeu. Ativou em mim um dos gatilhos mais terríveis da minha mente: curiosidade. Se eu não for o que, Deus? Você nunca vai saber o que você perdeu. Como eu gosto de pagar para ver, né? Esse eu vou. Mas eu ainda estava Gideão no negócio, né? Então eu disse: mas eu preciso de 3 sinais. Né? Quando você está na incredulidade, você perde sinal, né? Quando você não está na incredulidade, você segue e o sinal vem atrás. Mas eu estava na incredulidade ainda. Não era nem medo por mim, irmãos, porque pensa numa pessoa fácil de criar, sou eu. Aí eu como qualquer coisa, durmo em qualquer canto. Eu sou fácil de criar. Quando eu chego no lugar que eu vou pregar, o povo: pastor, se eu como o que eu respondo? Eu sou fácil de criar. O que botar eu como. Se eu não gostar eu falo. Mas como. Sem gostar, mas como. Mas quando eu olhava lá e vinha cinco bocas, né? Acostumado a ir lá todos os meses no mercado, fazer aquela compra, né? O meu bônus para a compra era tão grande que a gente fazia compra lá para casa dos nossos pastores, ainda sobrava dinheiro. E não era comprinha não, era 3, 4 carrinhos, de tudo. Aí você olha para essa segurança e diz assim: viver pela fé.
Eu nunca me esqueço o dia em que a pastora Cida, né, minha mãe, na área da intercessão, minha amiga, a gente estava numa reunião de oração e ela chama eu e Rose na frente, ela já tinha tirado a oferta, e aí ela foi e falou, Deus mandou tirar outra oferta. Ela nunca tinha feito isso no culto. Aí tirou outra oferta, todo mundo ofertou, e aí ela chamou eu e Rose na frente e disse assim, olha, Deus mandou tirar essa oferta para vocês, porque a partir de hoje, vocês vão viver assim, ó. Aí deu um envelope para a gente, né, de oferta. Rose começou a chorar, porque lembrou da época da prova, das injustiças, né, meu Deus, com os Saúls que passaram pela nossa vida. Irmão, a gente teve Saúl na nossa vida, viu? A gente já teve pastor ruim, viu? Meu Deus do céu, aproveitador, abusador, né? Pastor assim que usava a gente como produto de ganho mesmo, sabia do talento que tinha, né? E eu não tinha a blindagem que eu tenho hoje, assistisse hoje, né? Mas tudo serviu. Então assim, eu costumo dizer que com os bons eu aprendi o que eu devo fazer, e com os ruins eu aprendi o que eu nunca devo fazer com as pessoas. Então era Deus me ensinando, não faz isso aí não com as pessoas não, que não presta, tá? Não vale a pena não. E aí Dona Rosa começou a chorar, e aí a pastora Cida disse assim, né, não chore não, porque dessa vez vai ser diferente. E aí Deus não deixou a gente nem levar. Eu com dinheiro para alugar uma casa, para comprar novos móveis, Deus falou comigo, vai para a casa da viúva. Quem é a viúva? Minha sogra. Imagina você, passa 8 anos fora, trabalhando numa capital, com um bom emprego, aí você ter que voltar, e Deus ao invés eu tinha dinheiro para alugar uma melhor casa, uma casa boa, comprar móveis, tudo, mas aí Deus diz, vai para a casa da viúva. Deus gosta de humilhar a gente às vezes. Mas humilha para quê? Para quebrar o orgulho. Não, Deus não humilha ninguém não. Deuteronômio 8, vamos lá? Deuteronômio capítulo 8. Versículo 3, diz assim, ó, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus humilha a gente, humilha, mas Deus não humilha como o homem humilha não, viu? O homem humilha só para maltratar, Deus humilha para desconstruir as nossas bases humanas e nos ensinar a depender dele. Então eu ficava questionando, eu dizia, Deus, eu tenho dinheiro para alugar uma casa, vai para a casa da viúva. Aí eu lembrei do profeta Elias, né? Tanta gente rica em Israel, Deus manda Elias para a casa da viúva, e a viúva, coitadinha, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para comer e morrer. Então Deus muitas vezes, quando está nos tratando e está nos direcionando, Ele não nos manda para um lugar aparentemente próspero, Ele nos manda para um lugar às vezes escasso. E aí Deus falou comigo, vai para a casa da viúva. A gente foi e ficamos 1 ano na casa da viúva. Depois de 1 ano eu estava em Piauí ministrando na igreja do meu amigo pastor Elcio, e aí às 5 horas da manhã, que geralmente é o horário que Deus me acorda para os feedback, eu não sei porquê, já falei com ele para ajustar esse relógio, mas 5 horas da manhã ele gosta de, tá, acorda aí, vamos bater um papo. Não sei se é hora, Senhor, 5 da madruga, Deus. E geralmente isso acontece quando eu vou dormir tarde, eu durmo 3, 5, ele me acorda, eu digo, meu Deus, mas beleza, a gente vai lá e ouve. E aí ele falou comigo de maneira audível, chegou o tempo de sair. E aí quando eu fui conversar com minha sogra, né, que é um presente de Deus para a minha vida, ela disse, mas vai sair por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, eu falei, eu vou sair porque não aconteceu. Vou sair justamente porque está tudo bem e porque Deus mandou. A gente às vezes acha que para sair tem que acontecer alguma coisa ruim, nem sempre. E aí ela entendeu, uma mulher de Deus, né, uma mulher que compreende as coisas do Espírito, eu expliquei para ela o tempo, a direção, ela entendeu e nós saímos. Então, mas os anos os meses que seguiram essa decisão, né, quando eu cheguei em Jequié, totalmente no anonimato, ninguém me conhecia, para desenvolver um projeto de treinar igrejas na intercessão sem conhecer pastor nenhum. Então eu tomei muita porta na cara, até que depois de umas 5 portas na cara, Deus falou com Benjamin, que passa, homem?
Depois de... As crianças dessa igreja vão ficar tudo conhecido na internet, né? Depois de umas 5 portas na cara, Deus falou comigo: eu mandei você ir atrás de alguém? Não, mas o senhor mandou desenvolver o projeto. Sim, mas eu mandei você ir atrás de alguém? Vá orar, que sou eu que vou trazer as pessoas. E aí eu deixei de procurar os pastores e fui orar, né? Fui buscar Deus. E aí Deus foi trazendo pessoas estratégicas. Uma delas, meu pastor, meu pai, apóstolo Joselito, me conectou com esse homem de Deus, e ela foi a minha conexão para abrir portas na Bahia inteira. Então, seguir a direção de Deus vale a pena, mas seguir a direção de Deus vai ter um preço. O preço de aprender a depender, de aprender a confiar. E outra, tem uma coisa muito interessante nisso, que às vezes a gente acha que já sabe. Eu já sei como vai ser. Nunca é igual. Os caminhos do Senhor sempre são diferentes dos nossos. Então, a primeira coisa que eu aprendi nesses anos, vale a pena seguir a direção de Deus. E a segunda decisão mais importante do meu ministério foi Igreja de Cristo. Também rodeado não de dúvidas, mas de incertezas em relação a como seria. E aí nós começamos lá em Lauro de Freitas, até para distanciar da igreja que nós fazíamos parte, fomos para uma outra cidade, e somos muito gratos à vida de Zé Carlos e Jás, que foram os nossos anfitriões durante muito tempo, pessoas que a gente traz no coração com grande carinho e consideração, por eles terem aberto as portas da sua casa para que a Igreja de Cristo iniciasse. E de lá depois voltamos para Pituba, e a gente saiu peregrinando como Israel no deserto, né? Arma a tenda ali, desarma, arma a tenda aqui, desarma, arma a tenda ali, e em cada estação nós fomos aprendendo lições poderosas com Deus. E até que viemos parar aqui em Santa Mônica, também dentro de uma direção do Senhor, né? Hoje, nesse tempo de pandemia, eu consigo dizer assim: meu Deus, como foi bom ter obedecido, né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes por causa das pessoas você não se move na direção que Deus tem. Só que eu aprendi, depois de muito quebrar a cara, que entre agradar a Deus e agradar a homens, agradar a Deus vai entristecer homens, mas alegrar o coração de Deus vale muito a pena. Então, nesses anos a gente teve, né, muitas direções do Senhor, de mudanças, de aprendizado, muitas. E a primeira lição que eu quero trazer nessa manhã é essa: vale a pena seguir a direção de Deus. Amém? Segunda lição: vale a pena manter os princípios em que acreditamos. Não negocie princípios, nunca, para agradar a ninguém. E aí nós estabelecemos alguns princípios, alguns deles congregacionais. A gente falou isso na ceia. Gente, aquela mensagem da ceia teve uma repercussão. Vocês nem imaginam o tanto de WhatsApp que eu recebi, do povo dizendo: meu Deus, e eu faço agora o quê? Eu disse: agora, meu irmão, caminha com a revelação da sua igreja aí, que essa é a revelação daqui. Mas quebrou muito tabu na cabeça das pessoas, né? Mas a gente tem princípios que nós acreditamos sobre a ceia, sobre a congregação, sobre os relacionamentos. E manter os princípios que você acredita, muitas vezes, vai custar perder pessoas. Vai custar perder pessoas. Então, assim, nesses 4 anos, muita gente veio empolgada. Meu lugar é aqui. E a gente ama os filhos, e os empolgados também te ama, né? Te ama todo mundo. Só que ao começar a caminhar, as pessoas começaram a perceber, né, que nós somos uma igreja um pouco diferente. Eu diria um pouco não, um tanto diferente, né? Uma igreja que tem o entendimento do quanto a religiosidade é nociva. Uma igreja que tem consciência dos fundamentos inegociáveis da relação com Deus, que é a comunhão, a obediência, a fé. E uma igreja que tem aprendido o valor dos relacionamentos. Então, manter esses princípios, né?
E hoje pela manhã eu peguei um dos livros que eu tenho, que é um dos livros clássicos sobre liderança, que é o livro do John Maxwell, que é um best-seller esse livro, que é o livro de ouro da liderança. Esse livro ele disse que só escreveria depois dos 50 anos de idade. É um compêndio, um resumo de tudo que ele ensinou a vida inteira. E aí eu fui ler um capítulo que eu já li várias vezes e o tema do capítulo é: nem todos que iniciam a jornada com você vão terminá-la. E lá o John explica algumas coisas no processo da caminhada. Uma delas é que nem todo mundo está pronto para ir com você até o fim. Porque algumas pessoas estão buscando algo que você não pode dar e você precisa aceitar isso. Você não tem como dar tudo a todos. O fracasso do líder começa quando ele quer agradar a todos. Ou quando ele começa a achar que ele é suficiente. E o líder que se acha suficiente, ele está prestes a cair. Então uma coisa que eu aprendi sobre os princípios que nós acreditamos é que nós não somos causa, nós somos meio. E como meio, a gente vai manter os princípios, mesmo que fique só uma pessoa. E um conforto no meu coração é quando Jesus prega aquele sermão em João capítulo 6, e num dia só Jesus perde mais de 20 mil pessoas. Eu não conheço nenhum líder que perdeu tanta gente num dia só, não conheço, irmão. Ninguém que perdeu tanta gente num dia só. E depois de perder toda essa multidão, que eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças, se cada homem fosse casado, e a maioria daquela época era, e tivesse um filho, era 15 mil pessoas. Não é verdade? Se tivesse 2 filhos, eram 20 mil pessoas. Se fosse igual eu, bota 30 mil pessoas ali. 35 mil pessoas. Então Jesus prega o sermão e o povo, como de lá no Rio de Janeiro, geral vazou. Dura essa palavra. E aí meu pastor, ele diz, apóstolo Jalito, que ele já leu essa palavra tantas vezes procurando a dureza que eles acharam e não encontrou. Dura essa palavra, quem poderá suportar? E aí vai embora todo mundo. Não conheço nenhum líder que perdeu tanta gente num dia. Aí beleza, vai todo mundo embora, fica 12. Os 12 que fica, ele vira para eles e diz assim: e vocês? Não querem aproveitar que está todo mundo indo embora e pegar a pista também não? É a hora de sair é agora. Quer sair? Aproveita que está indo um monte e vai junto. E aí a resposta de Pedro naquele momento, ele diz: para quem? Ele não diz para onde, tá? Ele diz: para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. É meio que Pedro está dizendo assim: olha, a gente vai encontrar muitas coisas em outros lugares, mas tem algo que a gente só encontra em você. Tem algo que a gente só encontra aqui em você. Só que a minha pergunta, quando eu leio aquele texto, é por que Jesus não fez questão de que eles fossem embora? Por que Jesus não fez questão nem que se os 12 fossem? É porque Jesus estava dizendo assim para os 12, olha, se vocês estiverem comigo pela mesma motivação que eles estavam, é melhor ir. Então a motivação não era o relacionamento com Jesus. A motivação era receber o pão, o milagre. Então não fique triste quando pessoas interesseiras deixarem você. Porque muita gente vai aparecer. Não estou dizendo que quem saiu daqui é interesseiro, amém? Mas vai acontecer na nossa vida de pessoas interesseiras irem embora. E vai vir gente interesseira nesses anos, já veio e já foi. Mas quem está com você porque tem um relacionamento verdadeiro com você, pode até não aceitar tudo que você diz, nem concordar com tudo que você faz, mas vai descobrir que tem algo ali que Deus colocou na vida daquela pessoa, que na sua vida esse algo faz toda a diferença. Se você me perguntar assim, nesses 15 anos caminhando com Joselito, você concorda com tudo que ele faz? Não. Você aprova todas as decisões que ele toma? Não. E ele sabe disso, porque a gente já teve alguns feedbacks onde eu expressei o que eu não gosto, o que eu não concordo. Mas ele tem algo que eu não encontrei em ninguém ainda. Tem algo nele que eu não encontrei em ninguém. E a liderança dele me prende por isso.
De longe ele é, de longe, a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. E é uma pessoa que em tudo é melhor que eu. Então perto dele eu me sinto desafiado. Desafiado a ser um pai melhor, desafiado a ser um marido melhor, desafiado a ser um pastor melhor, desafiado a ser um homem melhor. Em tudo. Você vê como a gente não concorda em tudo, né? Nesse tempo agora da pandemia, ele não saiu de casa de hipótese alguma. A feira dele quem faz é Rogério. E Rogério vai botar a feira, bota lá, não entra não, bota lá, ele nem conversa com o Rogério. Pelo portão ele diz, botou aí? Botei. Vai na bênção, viu? Passa álcool gel em tudo, higieniza a feira toda para receber, higieniza a casa. Aí eu falando com ele, né, a gente conversando na live, né, dos pastores. Aí ele falou, ei meu santo, e a igreja? Aí eu falei, tá tendo culto. Ele, é mesmo, varão? Eu falei, é. E o povo vai? Eu falei, tem uns doidos que vêm. E vai como? E faz como? Eu falei, vai estar sendo um culto aqui. Mas tu está saindo de casa todo dia. Você mesmo, mas usa máscara, né? Eu uso. O varão, então não tem medo não de ficar doente, não? Eu disse, não. E se ficar, vou ser curado. Se não for curado, eu vou para a glória. Aí disse, não, varão, eu já estou na área de risco. Eu já estou com 56, varão. Aí eu estou na área de risco, eu prefiro me prevenir. Aí no aniversário dele, o povo foi lá para frente. Não sei se vocês viram os vídeos. Postou no grupo, amor? O povo, irmão, ele faz aniversário num dia, a pastora no outro. O povo invadiu a rua com mais de 30 carros, fogos, carro de som. O povo... Aí ele saiu na janela, olha a polícia, viu? Que aglomeração é essa aí? Era aniversário dele, mas ele estava ali reclamando o povo, né? É? Gente, tá bom, vai para casa. Obrigado, viu? Mas ó, se os homens aparecer aí, vai cobrar para mim, né? Então assim, a gente, olha só, a postura é diferente. Ele está lá isolado, eu não, eu estou aqui na minha. Então, poderia dizer agora, eu poderia usar o discurso, meu pastor não é um homem de fé. Não. De maneira alguma. Eu sei o nível da fé que ele tem. E o respeito por ser um homem de fé. Só que a maneira como a fé se expressa é diferente. Na minha fé, eu acredito dessa maneira. E na fé dele, ele acredita dessa maneira. Não concordamos nesse aspecto, mas em nenhum momento houve desrespeito. Em nenhum momento houve uma afronta da minha parte. Pastor, cadê sua fé agora? O senhor não crê em milagre, não? Então, nenhum momento. Então, é importante nós entendermos que manter os princípios que nós acreditamos, independente das relações que teremos. A pessoa, ela pode... Ah, não, meu irmão, eu acredito nisso aqui. E aqui na Igreja de Cristo nós acreditamos, primeiro, que somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Acreditamos que ninguém aqui está pronto, muito menos eu. E que todos nós somos discípulos, inclusive eu, que ninguém aqui chegou numa graduação na fé, aonde se tornou infalível e perfeito. Isso nunca vai acontecer. Somos uma igreja que acredita que, mesmo sendo imperfeitos, podemos nos completar, que às vezes a sua limitação é sinal para que eu possa te servir, às vezes a tua força é sinal para que eu possa me submeter. E nesses anos nós aprendemos isso, a conviver em alegria, em paz, nesses princípios. Amém? Terceira coisa, que nem todos que começam com você irão permanecer até o fim. E aqui a gente é muito tranquilo nesse aspecto. Ninguém fica se não quiser ficar. Ninguém. Ninguém. E não é porque a gente não ame pessoas, não é porque a gente não goste, é porque nós entendemos que um relacionamento ele tem que ser recíproco. E para ser recíproco eu tenho que querer. Eu gosto muito do poema de Camões, né, sobre o amor, e ele diz que o amor é o estar-se preso por vontade. É isso que o Evangelho faz conosco. Jesus nos liberta. Eu costumo dizer que se a gente fosse pegar um exemplo do Antigo Testamento, o exemplo mais claro é o exemplo do escravo da orelha furada. Como é que funcionava? Quando completava o jubileu, 50 anos, era obrigatório que se libertasse todos os escravos.
Então completou 50 anos de serviço aqui, esse cara cresceu aqui, ele é escravo, aos 50 anos você está livre agora. E além de liberar, tinha que dar dinheiro para ele começar a vida. Ele não podia sair como escravo, não. Ele tinha que receber recursos, mesmo tendo sido escravos, para pelo menos iniciar a vida. Esse é o modelo social do Antigo Testamento, viu? Mas tinha escravos que o seu senhor era tão bom, que quando o senhor liberava ele, dizia assim, ó, pode ir. Ele disse, não quero ir, eu quero ficar. Então, para ficar, eles iam na porta da casa e lá com prego, eles furavam a orelha do escravo e colocavam uma argola. Então, onde aquele escravo aparecesse com um brinco, né? E essa é uma polêmica, né? Uma vez me perguntaram, o crente pode usar brinco? Né? E aí o escravo usava, né? Os reis usavam. E aí está lá o escravo com a orelha furada. Quem via aquele escravo com a orelha furada sabia assim, ó, aquele ali é um livre que decidiu ficar preso. Ele é livre, mas decidiu ficar preso. É isso que o Evangelho faz conosco. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, ele é livre. Até porque submissão não é para escravo. Escravo tem que obedecer ou tem que obedecer. Se não obedecer, chicote. Era assim. Mas submissão é o quê? É submeter-se voluntariamente à missão do outro. Essa é submissão. Então submissão é para quem foi liberto. Porque só a liberdade me dá direito de escolha. Quem é escravo não tem direito de escolha. Quem é escravo tem que obedecer mesmo e pronto. Escravo não era dono nem do próprio filho. Então a liberdade que nós devemos preservar nos nossos relacionamentos. E tem um princípio. A pessoa saiu, não pode se tornar inimigo. Eu não vou congregar mais com vocês. Aí tem gente que começa, né? É porque Deus vai pesar a mão na sua vida. Está chegando hoje, mas no dia que quiser sair, Gisele, pode ir. Não tem isso não. Ah, vou embora. Quer dizer que a gente não sofre com quem vai? Claro que a gente sofre. A gente sofreu com todo mundo que saiu até hoje. Todo mundo. E se dependesse da gente, não saía ninguém. Se dependesse da gente, estava todo mundo hoje aqui. Todo mundo. E teve gente que saiu que era muito estratégica no ministério, né? Muito estratégica. Mas como eu carrego no meu coração o princípio de que ninguém é insubstituível num propósito coletivo, às vezes aquele que é muito capaz sai para Deus revelar aqueles que a gente acha que não tem capacidade. Às vezes o de 10 talentos, o de 5 talentos sai para que os de 1 talento se desperte, né? Então, humanamente falando, como pessoa singular, eu sou insubstituível. Eu sou, você também é. Deus não tem outro você. Deus não tem um plano B. Você no plano de Deus é insubstituível de maneira pessoal, amém? Mas de maneira coletiva, você fluindo para os outros, você não é insubstituível. Então preste atenção. Quer dizer que eu sou insubstituível e não sou insubstituível? É. De maneira pessoal, no meu propósito pessoal e existencial, eu sou insubstituível. Deus não tem outro Josué, Deus não tem outro Dalton, Deus não tem outra Adriana, Deus tem um você só, único, você é peça exclusiva, irmão. Sabe aquele carro que o cara lança assim, ó? A Bugatti vai lançar um carro, um único, e ele vai custar 50 milhões de dólares. E vai fazer um leilão. Aí o cara mais, os árabes lá do Dubai, né, disse, eu quero o carro. Não dá tempo nem Cristiano Ronaldo coçar o bolso. Aí já imaginou o cara entra no carro, saber que só ele dirige esse carro no mundo? Já imaginou? Não, isso é muita ostentação, né? Você entrou num carro que só tem um no mundo, você. O Espírito Santo rodando aí dentro, ó. Você é exclusivo, não tem outro não. Pode achar um parecido com você, mas igual não tem, não tem. Se fosse gêmeo não seria igual. Tinha alguma diferença na íris, é única, nas digitais. Lá no livro de Jó, não me lembro o capítulo, diz que Deus marcou a mão dos homens para destacá-los como diferentes. Quem marcou a mão foi Deus. Então, no meu propósito pessoal, eu sou insubstituível. Amém? Mas no meu propósito coletivo, eu não sou. Então não fique se achando não, viu? Se eu sair daqui, a igreja acaba. Acaba nada, a igreja existe antes de você nascer, vai acabar por causa de você.
Se eu morrer, se acontecer alguma coisa, a igreja continua. Porque a igreja é de Jesus, irmãos. A igreja, até no nome a nossa, é a igreja de quê? De Cristo. O povo pergunta, qual é o nome da sua igreja? Igreja de Cristo. Não, mas e o nome? O nome é esse mesmo. Então, nem todo mundo vai ficar. Mas a gente tem uma promessa, viu? Para quem fica. E para quem vem. Você vai ser muito amado. No que depender da gente, nós não iremos medir esforços para te amar. Não só isso. No que depender da gente, nós não iremos medir esforços para te servir. Nunca, nunca. Nós sempre iremos dar o nosso melhor. Sempre. E aí o versículo que nós usamos como base é Paulo falando aos irmãos de Corinto, quando ele diz: no que depende da gente, o nosso coração já está dilatado para amar vocês, independente se a gente for ser amado ou não. Então quem ficar, quem vier, pode ter uma certeza, será muito amado. Nunca haverá da nossa parte, nem meu nem de Rose, nenhuma ação que tenha a intenção de prejudicar você. Nunca, nunca, nunca. Primeiro porque a visão que nós temos de ministério é a visão de paternidade e não de paternalismo. Então eu jamais iria ter uma ação para prejudicar a Dani, que é minha filha biológica, Rai, Raquel, Davi, Damares. Jamais. Da mesma maneira que eu jamais faria algo para prejudicar os meus filhos biológicos, nós jamais vamos olhar, nem quando a gente tem que disciplinar como a gente fez com eles. Quando a gente disciplina eles, não é porque a gente quer maltratar, quer judiar, é porque a gente entende que a correção é necessária. Então você que está aqui, que é filho, quando a gente chamar a sua atenção, pode saber que a intenção não é lhe ofender, a intenção não é lhe agredir, a intenção é não deixar você cometer erros que a gente possa evitar. Então, nós temos esse coração como pastores. Se você me perguntar assim, Joaldo, como você define seu ministério? Eu diria, eu quero ser para as pessoas o pastor que eu gostaria de ter. Eu quero ser para as pessoas o pastor que eu gostaria de ter. Então, nesses anos, a gente tem vivido isso. Nós temos servido com todo empenho, com todo amor, e vamos continuar nessa. Por quê? Porque essa é a nossa paixão ministerial. E independente que se tenha um, que se tenha dois, que se tenha 1 milhão, quanto mais gente, mais difícil manifestar esse amor, claro. Mas a gente vai fazer o possível que estiver ao nosso alcance para manifestar esse amor. Seja servindo, ouvindo, ajudando. E não tenha dúvida não, viu, vocês que estão aqui, e os que estão em casa, que são da nossa igreja, que se eu precisar tirar a roupa do meu corpo para vestir vocês, eu farei isso sem pensar 2 vezes. Sem pensar 2 vezes. Eu me lembro que nos nossos momentos de almoço, às vezes eu ficava por último para comer. Aí algumas falavam assim, pastor, não vai comer não? Ele disse, espera todo mundo comer. Por que eu fazia isso? Porque o pai faz isso. E eu venho de uma cultura onde o pastor, ele é o centro das atenções. E eu não estou dizendo que a gente não tem que honrar os nossos líderes. Mas eu não acredito numa honra que só vem de lá para cá. Eu não valorizo uma honra que só você tem que me dar. A honra é uma via de mão dupla. Você deve me honrar como seu pastor? Deve sim. Mas tenha certeza que eu vou te honrar como meu discípulo. E se for para brigar por você, eu vou brigar. Eu me lembro quando nós estávamos no ministério anterior, teve um congresso que o ministério fazia, e veio um pregador importante. Mas muito cheio de si mesmo, sabe? Muito boçal, se achava. E aí eu me lembro que um dos meninos que era do grupo jovem, que era da liderança do grupo jovem, estava na recepção, fazendo alguma coisa, e esse pastor chegou e trouxe o material dele. E ele chegou para o garoto, ele não pediu, por favor, você poderia me orientar aqui, onde é que eu como meu material?
Não, ele chegou ali achando que o menino era o empregado dele, sabe? Senhor, está aqui meu material, eu queria que você ficasse responsável pelas vendas e coisa tal. Aí o menino disse, eu não posso. Por que você não pode? Ele disse, porque eu fui escalado para ficar aqui na porta. Ele disse, não, mas eu estou mandando você fazer isso, mas eu não obedeço o senhor, eu tenho uma liderança. E o meu pastor disse para eu ficar aqui. Aí o cara entra na sala, vem aqui comigo, me acompanha. Aí ele disse, eu não posso sair da sala. Aí ele veio cá e disse assim, quem é? Fulano está aí, que era o líder do ministério? Eu disse, não está não, mas o responsável é o pastor Santos. Eu quero que você me acompanhe, vem cá. Esse garoto aqui é rebelde. Eu disse, não é não. Eu nem sabia o que tinha acontecido, mas eu disse, não é não. Rebelde não. Ele é rebelde sim, porque eu falei, olha, primeiro, o senhor está exaltado por quê? E o menino, né, na época, né, olhou para mim como que pensou assim, agora eu estou ferrado, porque ele foi falar com o pastor. Mas eu, irmãos, eu defendo os meus, viu? Eu defendo os meus. Aí eu disse assim, o que aconteceu, pastor? O senhor poderia me explicar a situação? Aí ele disse, eu cheguei aqui, trouxe meu material, coisa tal, e falei para ele, eu falei, olha pastor, as coisas não funcionam aqui assim. Aí eu falei para ele, filho, o que aconteceu? Ele disse, pastor, aí ele me contou, eu falei, olha, ele está certo. Então você não vai fazer nada não? Eu falei, não vou não. E outra, o seu comportamento é um comportamento muito errado para um líder. Não é assim que a gente chega não, viu pastor? Aprenda a ser humilde. Aí eu também larguei o doce, né? Ah, velho, aí deu treta mais tarde, me chamaram com o líder, e eu repeti na frente do líder tudo que eu falei na frente dele. Eu falei, eu não sou como você, que olha para homens como esse aí e se impressiona, porque para mim, comportamentos são melhores do que pregações, e o seu comportamento não é de um líder, seu comportamento é de um ditador, e aqui não funciona assim não, viu negão? Aqui não. Eu ganhei o coração daquele discípulo, né? Ele hoje mora em outro estado, mas quando ele lembra dessa situação, ele disse, depois ele me chamou, né, com lágrima nos olhos, e disse assim, eu me senti protegido. Me senti protegido. Por quê? Porque essa é a nossa visão de ministério, irmãos. Aí vem o cara de lá, cheio de si, e isso é cultuado no meio evangélico, sabe? O melhor pedaço de bolo é para o pastor. O pastor isso, o pastor aquilo. Eu não estou dizendo que tem que desonrar, não. Eu honro o meu líder. Eu honro o meu líder. Quem já me viu perto dele, viu que eu sou um. Longe dele, perto dele eu sou besta mesmo. Eu fico menino bobo. Mas eu não permito, de maneira nenhuma, que essa cultura, né, de endeusamento. Não, aqui não. Aqui eu sei separar as coisas. Eu vou ser totalmente amigo, mas eu sei o meu papel pastoral. Eu sei quem eu sou. Eu até digo, né? Eu não sou um amigo pastor, eu sou um pastor amigo. Se passar a linha também do desrespeito, vai ser divertido na hora. Mas eu jamais vou usar a minha posição para me fazer superior a você. Pelo contrário, o meu mestre, o nosso mestre nos ensinou que maior que serve. Por isso que ano passado, na unção dos nossos pastores, eles receberam uma toalha de presente, né? Uma toalhinha de presente. E graças a Deus, né? Eu louvo a Deus pela equipe ministerial que nós temos, pelos pastores que nós temos, porque nenhum deles sustenta essa postura de não, nenhum. Todos eles têm um coração humilde, todos eles são pastores que eu hoje não teria medo de confiar a liderança do ministério a nenhum deles, porque todos eles são pessoas com um coração humilde, disposto a servir, disposto a dar o melhor deles. Então eu sou feliz pela igreja que tenho, pela equipe que tenho, pela retaguarda, né? Eu vou sem medo, porque eu sei a proteção que eu tenho, né? Os us e os arãos que eu tenho, né? Que sustentam as minhas mãos, eu sei. Então nós entendemos isso, né? E para a gente terminar, entender que nós, por mais que tenhamos o direito de planejar, a última palavra aqui sempre será do Senhor. E que a gente pode até fazer um plano e trazer numa reunião e depois mudar tudo.
Olha quantos planos a gente fez para esse ano, hein? Não é? Deus mudou tudo, irmãos. E aqui no ministério, Igreja de Cristo, a última palavra sempre, sempre será do cabeça, Jesus. Cabeça não é Joaldo, cabeça não é Rosmaria, cabeça é Cristo. E reafirmar, né, aquilo que a gente tem dito aqui como igreja. Nós não estamos querendo construir um grande ministério. Nós estamos querendo edificar uma grande família. Nossa ideia não é ter uma grande igreja. Nossa ideia é ser uma grande família. E essa grande família não significa que a gente vai ter 200, 500 pessoas. De verdade, falar aqui para vocês, não é uma coisa muito que enche meu coração não, viu? Então o senhor não tem visão de crescimento? Tenho, mas a minha visão de crescimento talvez não seja a sua. Para mim, crescimento não tem que ter quantidade apenas, crescimento tem que ter qualidade. E sério, tem algumas orações que eu faço que são orações que eu costumo dizer que Deus tem ali guardadinha para atender e responder mesmo quando eu não quiser. Uma delas eu digo: se o senhor perceber que eu vou me afastar dos teus caminhos e envergonhar o teu nome, me leve antes. E outra é: Senhor, se o senhor perceber que a gente vai crescer e vai perder a essência do que nós somos, deixa nós mesmo aqui. Deixa esse povinho pequenininho, que a gente conhece todo mundo, sabe onde mora, já sabe as mazelas que tem, quem é brabo, quem é manso, quem é lerdo, quem é ligeiro, quem dorme no culto, quem não dorme, né? Mas olha só, deixa eu falar uma coisa aqui, né? Eu posso destacar, hoje dentro do povo que a gente tem, falar de cada um de vocês, citando particularidades. De como cada um é, do que cada um faz, tantas particularidades de desafios a serem rompidos, como aquilo que caracteriza você como um único na minha relação com você, né? E aqui o nosso dormioco de plantão tem uma característica interessante, né? É uma das pessoas mais prestativas que eu já conheci na minha vida. Semana passada, né, a gente mudou ali, a pastora resolveu bagunçar a minha sala, arrumando, né? E aí mudando as coisas de lugar. E aí ele olhou lá, e eu gosto de pessoas assim, né, como o Luca, que vê a necessidade e não espera ser convidado. Vai lá e resolve. E ele olhou lá e viu que a tomada ficou longe, então ele, antes de ir para casa, foi lá e mudou a tomada de lugar. Agradeci a ele, estou reconhecendo aqui publicamente, porque são características, às vezes, né? A cadeira que eu estou usando lá, né? Falei com ele que queria comprar uma cadeira, e aí ele saiu daqui, nem almoçou, passou no Extra, disse: achei a cadeira, vamos comprar? Eu disse: mas eu não posso comprar agora, a gente compra no cartão aqui, divide, vamos dar um jeito aqui. Então, a gente tem pessoas assim, posso citar vários aqui, né? Várias pessoas que têm características que ministram o meu coração, de maneira muito simples. Que eu olho assim, eu digo assim: eu louvo a Deus, meu Deus, obrigado por essa pessoa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu gente assim, viu? Porque gente assim é bálsamo para a gente, né? Nosso querido irmão Floro. Segurar o choro que está ao vivo, né? Mas, assim, uma das pessoas que eu mais vejo como recompensa ministerial, porque o obreiro que ele é o obreiro que eu sempre fui. Eu sempre fui assim. Chegar cedo, limpar tudo, limpar banheiro. Sempre fui. Quando obreiro, e faria hoje, não teria dificuldade nenhuma de fazer. E aí no dia que a gente foi lá visitar eles, né? A irmã Helena disse que ele fica assistindo lá o culto, aí fica dizendo: será que o copo do pastor está cheio?
Coisas simples, irmãos. Simples. Que para outras pessoas seriam vistos como obrigação. O obreiro não está fazendo mais que a obrigação dele. Aqui nunca será visto assim. Aqui nenhum ato de serviço ficará sem reconhecimento. Nenhum. Até porque nós pastores temos o privilégio de ter mão de obra voluntária. E não reconhecer isso é um pecado muito grande. Então a gente tem muitas pessoas, né? Querida Nani, que está ali sentadinha, que não esquece de ninguém nos aniversários, não precisa lembrar, precisa falar, lembra e faz. Cada um, né? Dentre aqueles que passaram por aqui, como o pastor Paulo, também uma mão de obra extraordinária durante o tempo que esteve aqui conosco, e até hoje, se eu solicitar a ele, Paulo, preciso fazer algo aqui na igreja, ele para tudo que ele está fazendo e vem. Por isso agora, quando eles passaram por um momento de crise, nessa época de pandemia, e alguns irmãos me perguntaram, pastor, como é que a gente faz? Eu falei, ajude, porque aqui a gente não ajuda só quem está com a gente, não. Aqui a gente ajuda porque está no corpo de Cristo. Então a gente tem muita gente boa. Eu não vou falar o nome de todo mundo, né? Porque a gente vai pecar esquecendo. Mas a gente pode lembrar de muita gente boa que passou por aqui e que hoje não está mais, mas que a gente ama muito, que a gente tem um carinho muito grande por essas pessoas. Então eu quero dizer nesse tempo, queridos, que nós somos muito gratos por tudo que Deus tem feito. Que o meu maior sofrimento nesse tempo de pandemia não é com a pandemia. Não, pelo contrário. Estou de boa. Meu maior sofrimento é a ausência dos irmãos. É olhar aqui nas cadeiras e a gente já sabe onde cada um senta, né? E não vê-los. Esse para mim é o maior sofrimento. Mas tem uma alegria muito grande dentro disso tudo, que a gente não perdeu ninguém. Ninguém foi vítima do Covid, como aquele pastor que a gente viu o vídeo, né? Que voltou para a igreja e estava lá a foto dos irmãos. Não. A gente vai ter em breve aqui todos os irmãos sentadinhos. A gente vai fazer a nossa ceia do jeito que a gente faz, comer junto, dar risada, contar piada, brincar, viver o Evangelho na simplicidade que o Evangelho tem. E aí nós temos algumas pessoas que têm chegado recentemente, a gente quer celebrar isso, quer viver, né? Estava conversando com Núbia, agora que eu cheguei acontece isso. Núbia ora há mais de 5 anos para congregar comigo. E aí Deus abençoou que o serviço dela transferiu ela para Salvador. E aí ela disse, meu Deus, que bênção, já sei onde eu vou congregar. E aí quando Núbia começou a vir, acontece a pandemia, né? Aí eu estava falando com ela, mas minha filha, você já é nossa, ninguém pega não, fica tranquila, que vai voltar tudo ao normal. Então, nós temos vivido tempos de aprendizado, mas quero louvar a Deus pela vida da igreja, por vocês, pelo cuidado que vocês têm também conosco, com a nossa casa, pela preocupação, pela maneira como vocês respeitam a gente. Nós não lembramos nenhum ato de desrespeito nesses 4 anos de ninguém aqui. Nenhum. Então, não existe igreja perfeita, isso eu sei. Mas eu não trocaria esse lugar aqui por lugar nenhum. Eu não trocaria esse povo aqui por povo nenhum. Não tem preço, irmão. Olha que depois que eu já estou aqui, eu já recebi, foi proposta. Vem para cá para ganhar X, vem para cá para... Vou não. Porque algumas coisas o dinheiro não pode comprar. Uma delas é relacionamento de verdade. E eu tenho certeza da relação que nós temos. Do amor que vocês têm por mim e do amor que nós temos por vocês. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Quero cantar uma canção com vocês aqui. É uma canção que faz parte dos meus agradecimentos, né? Isso que acho que todo mundo conhece. Ei, ah.
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer. Todo meu. Damares Almeida. Por tu. Bora, garoto. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por cada pessoa que passou por esse ministério. Obrigado, Jesus, por esses 4 anos, por esse tempo. Obrigado porque nós carregamos no nosso coração a certeza do teu cuidado nesses anos, do teu amor, e como Samuel que edificou aquela pedra, nós edificamos mais uma pedra, mais um ano, e podemos abrir a boca e dizer como Samuel: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Oramos por aqueles que estão, e assim como Jesus fez na oração sacerdotal, nós oramos por aqueles que ainda virão. Queremos te louvar pela vida de Gisele, que hoje vem para esse corpo fazer parte dessa família. Que nesse tempo aqui seja um tempo de crescimento para ela, de bênção. Que ela seja amada, que ela seja cuidada e que ela cresça e que ela libere sobre esse corpo também tudo que o Senhor tem dado para ela como filha. Jesus, nós te louvamos nessa hora. Te bendizemos, te exaltamos. Oramos por cada irmão da Igreja de Cristo nesse momento, especificamente aqueles que não têm como vir aos cultos por conta desse período. Que o Senhor os toque poderosamente. Que eles sejam, Senhor, ministrados pelo Teu Espírito. E que eles sejam abençoados nesse dia de maneira poderosa. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até hoje. Obrigado pelas mudanças que aconteceram. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Nós oramos nesse momento por tudo que o Senhor tem feito, declarando que nosso coração está cheio de gratidão pela Tua bondade e pelo Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso lindo a Jesus. Aleluia. Solta um beijo para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém.